Sônia Kumbana. La première femme. Depois, Lorena Clemente. Terceiro, Jeremias. Primeiro café da sexta-feira. Depois o Divaldo. Depois vem a Lourdes. Depois vem a Helenice. E todo o mundo. Boa tarde, amigos. Boa tarde também aos meus inimigos, os meus adversários e opositores também estão saudados nesta live. Não saúdo somente aqueles que nos amam, mas também aqueles que nos odeiam. Rodolfo está a perguntar se está on. Isso é live, Rodolfo. Isso não é uma mensagem gravada, não. Pergunta a Carmita Brandão, vai te falar que está em on. Não está aqui, estou a chamar vosso nome. Rodolfo, Kumbana, Cabuita, Helenice. São 16 horas e 39 minutos. Entrou a Rosa Vaz. Entrou a Perpétua. A Mauriceia também. Estou em on. O que querias saber? Não entendi. On. As nossas saudações a todo mundo. Isabel Bernardo, Obreira Bita, o Hélio de Jesus, Anisete, Carmita, Gaspar, Idalina, Cassandra, Laurinda, Luciene, unindo as nações. Diz a palavra de Deus que em Jerusalém habitavam todos os varões de todas as nações. Aleluia. Cristiane, e agora Jerusalém, habitando todas as nações, e a minha live é o reino de Deus, é a igreja do Deus vivo. Aqui está a Lala da Alemanha. A minha sogra está em Portugal. Helenice está no Brasil. O Tiago também é brasileiro. O Hélio está na Austrália. O Haroldo está no Brasil. Carmita, aliás, Catarina está na Romênia. Carmita na Polônia. Lorena está no Game. Noruega, a Perpétua. Ana Segunda está em Luanda. Quem está em Moçambique? Sônia Kumbana. Mauro está no Luanda Sul. Cleusa está no Brasil. Como a Sandra Aparecida também é brasileira. O Diogo está no Azequistão. O Edson está na Inglaterra. Assim como a Filomena. A Mena da Constelação. Filomena não, Filomena está na França. Claudete, Sina Tamele, o Samuel,
brasileiro, Samuel Martins. Cocerata está aí no Cabo Delegado. Estevão Lourenço está no Porto. Ivete Campelo está no Brasil. César Carlos, Railda, Marta Raquel no Porto, Helenice no Brasil e tantos outros que estão entrando. Então, aqui tem várias nações, pá. Tem americanos, tem canadianos, tem os da Suíça, França, Holanda, Bélgica, Noruega, Suíça, Inglaterra, Portugal, Espanha, Itália, aí na Austrália, no Dubai, no Catar, Moçambique, São Tomé e Príncipe, África do Sul, Congo Democrático, Botsuana, Zâmbia, Zimbábue, aí em Addis Abeba, Nairobi, que é Quênia. Tá tudo aqui. Tá tudo. Alto Garça, Sarah Helen. Tá tudo aqui. Laine de Deus está na Grécia. Está tudo aqui. Carla Lone está em Portugal. Jocelyn no Brasil. É incrível. Eu disse e volto a dizer. Boa tarde, amigos. E também não deixo de fora os meus inimigos. Sejam também saudados. Aqueles que estavam a celebrar a minha ruína. Eles pensavam que era ruína. Aqueles que estavam a partilhar os vídeos dos malfeitores que estavam a blasfemar contra as dignidades. No livro de Judas, vocês conhecem o Judas? Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. Misericórdia e paz e amor vos sejam multiplicadas. Esse Tiago não é o Tiago, irmão de João. Esse Tiago é o Tiago, irmão de Judas, irmãos de Jesus Cristo. Então, filhos da Maria. E tem também o outro chamado José e a outra Salomé. Ok? São esses que afrontavam Jesus a par dos seus irmãos, que não acreditavam que o irmão deles era Cristo, que não acreditavam que o irmão deles não era da semente deles, que não acreditavam em tudo que Jesus falava. E nós vimos a manifestação deles quando Jesus se preparava para ir para a morte em Jerusalém, e eles queriam apressar, insinuando, acusando e desprezando, e disseram: estás a fugir o quê? Vai para Jerusalém, estás a fugir. Então não é um momento ímpar para você ir operar maravilhas? Jerusalém está abarrotada. Milhares e milhares vieram de todos os pontos da Judeia e também de várias nações para virem celebrar a Páscoa. E tu estás aqui a fazer o quê? Vai para lá, vai operar milagres. Os teus discípulos precisam ver o teu poder. Ninguém quer ser conhecido e se esconde. Eles pensavam que Jesus Cristo fazia milagres para ser conhecido. Eles pensavam que Jesus Cristo buscava prominência entre os humanos. E Jesus lhes disse: vão vocês, o meu tempo ainda não chegou. Ok? E os seus irmãos partiram.
e ele ficou. Alguns dias depois, também ele partiu. Porque o tempo dele era aquele. E partiu, e o tempo dos seus irmãos estava sempre pronto. O tempo dos ímpios, o tempo do mundo, o tempo da carne, o tempo dos homens. Mas Jesus vinha cumprir uma missão. Agora veja um desses irmãos, ou os dois nesse caso, Tiago e ele, Judas, servindo a Jesus, amando a Jesus. Aleluia! A minha mensagem tem a ver com a porta que Deus abrir, ninguém pode fechá-la. A porta que Deus fechar, ninguém poderá abri-la. E acabou. Jesus foi enviado pelo Pai para vir cumprir a missão da redenção, da libertação. E agora encontrou tanta oposição, até nos filhos da sua mãe, até nos filhos da Maria, não acreditavam nele, lhe afrontavam, lhe zombavam. Por isso o próprio Jesus disse, quando foi rejeitado lá onde ele cresceu, não onde teria nascido, ele disse que o profeta não tem honra na sua terra natal e entre os seus parentes. Todo profeta é honrado, mas na sua terra, esquece isso. Jesus disse, sabe por que aqui na Galileia, em Nazaré da Galileia, estão me rejeitar? Porque nenhum profeta teve honra na sua pátria. Nenhum profeta foi honrado no meio dos seus parentes. Estamos a ver, os seus irmãos não honravam Jesus. E se não honravam, desonravam. Seus irmãos não acreditavam em Jesus. E se não acreditavam, duvidavam dele. Seus irmãos não o amavam. Se não o amavam, o odiavam. E o seu ódio foi... O ódio era manifesto nas suas palavras e atitudes, como essa que eu acabei de contar aqui. Então, agora veja que esses dois servindo ao Senhor. O apóstolo Tiago e o apóstolo Judas, servos de Deus Altíssimo. Servos de Deus. Os dois escrevendo livros belíssimos, terríveis, poderosos, servindo a Jesus Cristo. Mas por quê? Porque a porta que Deus abrir, ninguém fecha. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. Quer os seus irmãos na carne, os seus irmãos na pátria, se opuseram contra ele, mataram, negaram, rejeitaram, crucificaram, mas eles não conseguiram impedir o propósito de Deus. Criaram tumultos, inclusive, reivindicações, manifestações, amotinações, motins contra o Filho de Deus. Mas ele continuou, prosseguiu com a sua missão. E a porta que o Pai teria abrido para ele, ninguém conseguiu fechá-la. Cumpriu com a sua missão. E hoje estamos a ver Judas, agora apaixonado por aquele seu irmão a quem ele duvidava, detestava, odiava. E esse mesmo Judas disse assim, amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos, exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. A mesma fé que ele perseguiu, a mesma salvação que ele rejeitou, a mesma salvação que ele blasfemou, perturbou. Agora estava apaixonado por essa fé, por essa salvação, e não somente ele já tinha achado, agora estava a exortar os outros, estava a anunciar as boas novas, estava a ensinar o povo que já tinham crido, estava a anunciar ao descrente para crerem. É incrível, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Ouviu?
Judas estava a dizer que no meio da igreja, não é da nação, no meio da igreja, teriam ou tinham se introduzido alguns homens, como também já estava escrito que isso teria que acontecer. Estava escrito que isso iria acontecer. Homens ímpios que foram converter em dissolução a graça de Deus. Foram para a confusão. Porque onde não tem o Espírito de Deus, aí tem o fraccionismo, a separação, a dissensão, a briga, a inveja. Então eram ímpios, entraram no meio da igreja e começaram a fazer muita confusão. Começaram a criar muitas brigas no meio da igreja. Mas Judas advertiu que já estava escrito a respeito desse juízo, que era mister que isso acontecesse. Mas Judas advertiu aos irmãos para vigiarem, para não se deixarem levar nessas dissoluções, nessas brigas, nesse fraccionismo, no ódio, nas mentiras que saía da boca desses ímpios que estavam no meio da igreja. E eu também digo a mesma coisa hoje. Muitos hoje que dizem ser cristãos são inimigos de Cristo. E a Bíblia diz que aquele que amar o mundo se declara inimigo de Deus. Eles amam o mundo e dizem ser crentes. Então são inimigos de Deus. E se são inimigos de Deus, vão perseguir tudo que é de Deus. Vão se levantar contra tudo que é verdade. Quem falar a verdade será um alvo para eles abater. E em nome de Deus, ao quererem defender Deus ou o Evangelho, eles vão querer matar, destruir tudo que estiver no caminho dele, tudo aquilo que é da verdade, que se opor à mentira. Ontem foi assim e hoje também é assim. Por isso todos os profetas não foram bem aceitos em Israel. Quase todos. A maioria deles tiveram um fim trágico, perseguidos, apedrejados, queimados, executados, desterrados. Por quê? Porque eles eram ímpios. Começando nos seus reis até os seus príncipes. Estavam todos corrompidos. E quando os profetas apareciam, era para pregar, repreender a nação, exortar o povo a voltar para Deus, isto é, pregar a verdade. E assim os inimigos da verdade, que odiavam a verdade, por causa de serem ímpios, se levantavam e perseguiam os profetas. O mesmo Jesus falou isso. Quando se referia de Jerusalém, ele disse que Jerusalém que persegue, que mata e apedreja os profetas. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos como a galinha e tu não quiseste? Assim como eles perseguiram, maltrataram, apedrejaram e mataram os profetas, também estavam a fazer o mesmo com Jesus Cristo. Ok? O Senhor dos profetas, o Senhor da vida, nem ao dono da vida eles temeram. Fizeram a mesma coisa que os seus pais fizeram com os profetas. E agora Judas está a advertir, cuidado com esses homens aí, que converteram a graça de Deus em dissolução. São homens ímpios, homens maus, que pensam que a piedade é causa de ganho, que amam o mundo, e quem fala a verdade, para eles é inimigo, porque está a lhes contrariar, e eles fazem tudo para destruir a verdade. Mas uma coisa eu quero dizer ao mundo: a verdade jamais será destruída pela mentira, ok? A verdade sempre vai prevalecer. Onde estão os barulhentos das redes sociais? Se cansaram? Eu não vos avisei. Eu vos adverti. Eu até vos apelei. Eu vos disse, vocês estão só a gastar as vossas palavras. Pá. Estão a gastar vossos saldos. Foram incitados pelos pecadores que estão escondidos, que não podem dar a cara. E vocês, como marionetas, massas manipuláveis, ovelhas de matança por causa de 1 milhão da promessa de um telefone, não sei de quem, e vocês estão a fazer tanto barulho. Eu disse, os primeiros que começaram a fazer barulho, andam aonde? Eu disse que a lista era muito grande. Eu disse que a lista era grande. Dos primeiros que atiraram pedras e se cansaram.
São 22 anos. 22 anos de estrada, no ministério, claro. 22 anos, aleluia, nessa estrada em direção aos 25 anos para poder sujeitar o sol e fazer com que o sol da justiça brilhe. Então, se eu, quando comecei, a caminhada seria de 25 anos, e nos 25 eu já sujeitei 22. Falta quanto? Falta 3. Nos 22 já vi muita coisa. Hein? Vocês estão a repetir hoje, depois de 22 anos, o que eu vi no primeiro ano, no segundo, no terceiro. Claro, as provas, as tentações, as perseguições, sei lá, foram mudando enquanto fui crescendo. Se ontem foram pessoas singulares, hoje já não são pessoas singulares. São igrejas, são estados, são, sei lá, movimentos, em uma nação inteira. E o mundo todo ficou espantado do que aconteceu nos vossos dias. A nação toda se espantou. Mas quem é este homem? Quem é? O que ele faz para poder ser odiado assim, com tanto ódio? E eles mostraram o ódio nas suas palavras, mostraram o ódio nas suas comunicações, mostraram o ódio nas suas explanações, mostraram o ódio. E o vosso ódio fez o quê? Eu não vos avisei, eu até apelei. Eu disse, vocês estão a perder tempo à toa. Quem abriu essa porta é aquele que me enviou. E aquele que me enviou é sobre todos. Ele é maior que todos vocês. Hein? Então, tentar fechar a porta que Jesus abriu é perca de tempo. Tentar abrir a porta que Jesus fechou é perca de tempo. E agora? Cadê vocês estão onde? Eu até não vos avisei. Não parem. Eu disse que não podem parar. Continuem, eu gosto mesmo assim. Ai, como eu amo as pedras. Ai, como eu amo o barulho. Ai, como eu amo a mentira. A blasfemar os caminhos da verdade. Ai, como eu amo as trevas se opor à luz. Ai, como eu amo esse barulho aí. Isso me dá satisfação, alegria, me dá energia, me dá força. Eu me agiganto, eu me torno um homem, aleluia, de mais oração. Um homem, ou diria de quê? Eu até fiz uma explanação. Eu disse, vocês me ajudaram há 4 anos, vocês não sabiam. Há 4 anos vocês me fizeram uma grande ajuda. Eu andava no meio de vocês. Sempre tive uma vida regrada, santa, observador da verdade. Mas eu precisava fazer uma loucura que eu nunca tinha feito na minha vida. O meu pai me pedia que eu fizesse uma loucura. Já fiz tantas, estou a falar loucuras de sacrifício do meu corpo. E vocês me ajudaram. E eu achei o caminho. Eu estava assim como que perdido. O que eu farei? Mas eu quê? Que loucura é essa? E já fiquei tanto tempo dentro de casa. 1 ano fechado e mais 4 meses. Já fiquei 30 dias de joelho. Já fiquei, sei lá quanto tempo só a beber água. Já fiquei anos e anos, voltei a fazer, estava a fazer muitos anos na altura, 6 anos, só se alimentar de líquido. Mas o que o meu pai que me enviou, que loucura é essa que ele queria que eu fizesse? Então, ele permitiu que vocês me apedrejassem. Aquele tumulto de 2022 abriu o caminho para eu fazer a loucura que o céu desejava. Sabe qual é? 7 anos. Olha aí. Não, vou vos mostrar assim. Tem surdos, né? 7 anos. Moshi, Zola, Tato, Ia, Tano, Sambuari, Tambuari. É assim, né? Tia Luizinha, seja que Tano, Tambudi, Tambudi 7, seja Tambuari 7. E o próximo ano, Nana. Aliás, próximo ano não. Em 2029, Tambuari. Agora entrei já no Tano. Tano é 5. Não dominei ainda. Estou já a caminhar para dominar. Ou estou no caminho do 5º ano. Olha só, fechado e em oração. Noite e dia. Eu estou deitado no chão e só me levanto para me dobrar e para vir aqui.
Então vai me dobrar de joelho para orar. Estão a entender? Então, foi o barulho de 2022 que me levou eu a buscar o caminho, que é para orar. E ele me falou, esconde-te. E eu me escondi. Aleluia. Sabe quanta porrada que as trevas levaram durante esses 4 anos que passaram? Sambano. Ok, seja sambano. Sambano, tamburi. É? Os 4 anos que passaram, quantos danos que eu não trouxe na terra para os servos de Satanás? Falência, catástrofes, mortes, violência, crises, tudo isso, desespero. Quando eu entrei, tinha se abrido o primeiro selo. Hoje já tinha se abrido o primeiro selo. Três anos depois se abriu o segundo selo. Daqui a mais um ano, que já não é um ano, porque já passaram lá meses, vai se abrir o terceiro selo. Cada selo com as suas consequências. Depois vem o quarto selo, que é o mais terrível dos terríveis. Então vocês cooperaram. Agora voltaram a repetir a mesma proeza. Porque eu precisava, aleluia, precisava ainda mais de combustível para poder dominar os 7 anos. E vocês se levantaram e fizeram um boi de barulho, foram ajudados, e eu vos disse, preparem para morrerem. Eu vos falei, resistem todas aquelas páginas que estiveram a partilhar mentiras, e os seus donos, vocês vão ver, resistem aquelas páginas que estavam a partilhar as mentiras, e os seus donos. Resista os emocionados que estavam a me ofender nas redes sociais. Resista todos aqueles que estavam a fazer barulho, a blasfemarem contra a dignidade. Resistem, fazem resisto. Só que desta vez, até os que não abriram a boca, mas que estavam atrás dos projetos. Não, porque esses que estavam a falar não são os mentores, esses são as marionetas. Esses só estavam a receber dinheiro para falarem. Aqueles que estavam a financiar esses movimentos, todos vão perecer. Mas todos. Eu vos avisei. Eu não vos disse que eu sou invencível. Vocês estavam a pensar que eu ia fugir, ia apanhar depressão, ia emigrar para o estrangeiro, ia apanhar um AVC, ia fechar a igreja, ia fugir. Não. Eu vos disse, eu falei, água quente não queima capim. Eu vos disse que eu amo o barulho, as pedras. Nenhuma pedra me tocou, nenhuma. E se vocês não sabem, eu já sabia que isso iria acontecer. Há muito tempo que já sabia. Se vocês não sabem que esse é um ataque que vocês me fizeram, que me apresentaram. Eu tive uma visão de Deus. Escuta muito bem. Sei que vocês não acreditam nas minhas visões. Mas vão ouvir isso mesmo. Mesmo como diz Deus ao profeta. Quero ouçam. Quero deixem de ouvir. Você simplesmente deve continuar a falar. Mesmo que vocês não ouçam. Mesmo que vocês deixem de ouvir. Estou a ver aqui uma notícia aqui no grupo dos ministros. Ouviu? Vosso fim será esse, vocês todos. Escuta muito bem. Eu tive uma visão de Deus. No ano passado. No final do ano passado. Entre outubro e novembro, sei lá. Não. Eu acho que esse ano. Eu acho que é janeiro ou dezembro. Ou fevereiro. Eu tive uma visão de Deus. E a minha visão foi, eu, como angolano que sou, de tanto estão me odiar, até estão a dizer que eu não sou angolano. Estão a me inventar porque eu sou congolês, não sei o quê. Você está a pensar que eu choro por uma pátria? Nem a América, a nação
mãe de todas as nações, tenho o prazer de ser americano. Não tenho o prazer nem de ser angolano, nem de ser zairense, nem americano, nem do sul da Europa, a Inglaterra, Holanda, lá das vacas gordas, não sei onde, nem, de nada. Eu não sou da vossa semente. Eu vos disse. Agora vocês vão pagar, sabe? Já começaram a pagar. Uns estão a pagar o quê? Os registros que estavam a colocar nas redes sociais. Uns estão a pagar os vídeos. Uns estão a pagar os... Pode apagar. Você blasfemou, estás assinalado. Vocês conhecem a parábola de Cabinda? Em Cabinda tem uma parábola muito bacana. Quando você atira as pedras a um cão, a primeira coisa que ele vai fazer é te gravar com seus olhos, para depois poder te reconhecer. Ele te grava e depois, um dia que ele te cruzar, num lugar conveniente, no tempo conveniente, ele vai te atacar, vai te reconhecer e vai te atacar. Então vocês estão a apagar o que vocês escreveram ou falaram? Podem apagar. Vocês estão registrados no quê? Nos livros lá do céu, nas partilheiras celestiais. O juízo vai cair sobre você. E só que como Deus é compassivo e tardio em ira e grande beneficência, eu não fecho a janela do livramento. Só serão livres aqueles que vierem ter comigo, prostrarem diante de mim e pedirem perdão. Você pode pedir perdão lá onde você está e dobrar o joelho e dizer: Deus, perdoa-me que eu pequei contra o teu servo. Não vale. Tens que me procurar. Se você está fora do país, longe, tem que entrar numa das lives como essa para você se arrepender. Quem entrar na live e se arrepender, só os que estão fora. Na província de Luanda tem quino que fica. Na live é só para os da província e para os estrangeiros. Os que estão no estrangeiro. Os que estão aqui têm que ir aí, têm que passar vergonha. Ouviu? Agora vocês estão a se esforçar para dizer não, eu embora não. Uns já estão a me bajular, eu embora, eu embora. Se não falasse, Deus não tem o culpado por inocente e não tem o inocente como culpado. Se você não blasfemou, estás à vontade. Agora você abriu a boca, pegou na caneta, escreveste nas redes sociais, disseste que eu era falso, que eu era digno de morrer, zombaste, ofendeste. Estás marcado. Eu vou te reconhecer. E já começou o juízo, se vocês não sabiam. E já começou. E já começaram aí a apagar as matérias. Não apaga, já está registrado no céu. E também nos meus olhos. Estão perdidos, a não que vocês venham se arrepender. Quem se arrepender vai escapar. Eu não retenho o perdão. Quem confessar a sua culpa ou as suas culpas, eu vou liberar o perdão. E não vai perecer. Mas aqueles que se esconderem com vergonha, então que esperem. Eu vos avisei. Vocês estavam a pensar que eu era um aventureiro, né? Eu vos disse que eu sou Elias. Eu vos disse que Elias é Deus. Agora, onde é que nós estamos? Foram sacrificados. Na visão que eu tive, é que eu estava no meio dos angolanos. Eu, como angolano, porque sou de Angola, vocês negam isso, mas eu sou de Angola. Não conheço outra nação. Como homem, só fui passear na África do Sul e fiz lá só 9 dias. E no 10º dia voltei. E eu considero que são 10 dias. Que voltei à tardinha. Ok? Todo dia ainda estive na África do Sul, do dia 10. Então, ouçam muito bem o que eu vou vos falar. Eu estava numa multidão de angolanos. Parecia um comício. E apareceram 2 indivíduos. 2 seres. Um mais gigante que o outro. E chegaram até nós. E era uma multidão que não vi o fim deles. Então, e esse mais alto gigante, vou falar quem é ele depois, ele disse assim:
Neste país, eu só respeito uma pessoa. E houve uma expectativa a esses todos falsos profetas aí, sei lá, e outros, achavam que eles eram alguma coisa, que homens de renome, mas são tamborões vazios, são árvores infrutíferas, que dizem ser alguma coisa que não são nada diante de Deus. E agora o príncipe dele está a vir lhe zombar. Só respeito um homem. E todos queriam saber quem era o homem. Ouviram? Toda a nação queria saber quem era o homem que o príncipe das trevas dessa nação respeitava. E esse príncipe, o nome dele é Principado. Vocês nem sabem, nem entendem nada. Vocês só fazem barulho. Vocês não dizem são apologetas, não são pentecostais, ou evangélicos. Vocês sabem. Sabem os níveis espirituais? Não sabem nada. Já ouviram falar dos principados? Potestades? Paulo vos escreveu, mas Paulo não especificou. Vocês não sabem nada. Coitado de vocês. Quantos anos na escola? Tanta letra, vocês não entendem nada. E esse o principado, ele disse que só respeitava um homem. E toda a nação queria saber quem é o homem. E o principado apresentou o homem. E muitos que estavam ao lado do homem pensaram que eram eles, porque ele apontou assim. Sabe, na multidão, você que está ao lado do apontado vai pensar que é você. E ele mandou calar duas pessoas atrevidos que disseram, que perguntaram se era ele. E me apresentou a mim. Mas eu não levantei a mão, porque não é meu inimigo, filho do meu inimigo. Meu inimigo é Satanás, tá? Filho do meu inimigo. Não lhe dei confiança. E ele falou, tu! E toda a nação olhou para mim. É isso que vocês fizeram. O principado me apresentou em Angola. Mas como então o demônio vai te apresentar? É uma arma de guerra. Faz parte da guerra. Ele acha que vai tirar proveito disso. Por isso, a forma de me apresentar foi com blasfêmia. Ele achou que a blasfêmia poderia me fazer perecer. E também, agora que não pereci pelo tumulto, ele acha que as multidões que vão concorrer para vir buscar a face de Deus vai me levar, eu a me envaidecer. Está equivocado, porque esse também é um ataque. É um ataque que o inimigo faz contra o seu inimigo. Favoritismo, falsa paz. Ok? E nós estamos preparados. Por isso, anteontem eu rasguei aqui o papel do memorando do entendimento. Não que eu fiz pacto com ninguém, mas aquilo que os meus inimigos estão a pensar, de antemão, eu já rasguei que não vai acontecer. Ok? E ele me apresentou. Veja como ele me apresentou. O meu inimigo me apresentou aos meus inimigos. Só que no meio dos meus inimigos, muitos vão se converter e vão se tornar meus amigos. Olha como a obra de Deus é feita na terra. Você estava a pensar que você estava a me odiar? Afinal de contas, vocês foram incitados pelo principado para me apresentarem. Qual é a Angola mais que não me conhece? Quem é o angolano que não conhece o apóstolo Marcelino? O Elias, que havia de vir na terra. Quem? É quem? Todos que têm redes sociais me conheceram. E os que não têm, lhes foi comunicado para os que têm. Nas famílias, nos grupos, e não sei o quê, igrejas. Qual é a igreja que eles não sabem da minha existência? Qual? Na católica? A única coisa que fez a diferença aos católicos, eles foram prudentes, nunca abriram a boca, não falaram nem bem nem mal. Isso lhes levou também a chegar até aqui, porque é um ano que eles foram derrotados. Agora vocês são emocionados, as recompensas, por causa da miséria, vocês começaram a aceitar as recompensas que os serviços secretos estavam a vos garantir ou a vos dar. Agora esperam aí. Só que até aquele que te mandou vai ser visitado. Aquele que negociou contigo vai ser visitado. Aquele que fez esse plano vai ser visitado. Aquele que fez esse plano vai ser visitado. O próprio principado vou lhe visitar. Daqui a mais 2 anos e 10 meses vou lhe destruir. Por isso que ele fez. Óbvio? Daqui a 2 anos e 10 meses
eu destruo esse principado. E agora vocês ficaram aí, vocês não sabem com quem vocês estão a brincar. Vocês não sabem. Vocês agora me ajudaram. Vocês foram incitados, só que aquele que vos incitou vos entregou. Porque Deus não tem o culpado por inocente. Por isso Judas adverte aos humanos para terem cuidado. Aqui mesmo, na sua mensagem, ele diz assim, fala dos anjos que não guardaram seu principado. No versículo... Não, vamos primeiro no versículo 5. Diz assim, mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que, havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Ok? Foram libertos, tirados do Egito, mas Deus destruiu os que não creram. E a Bíblia diz que só entraram 2 mais velhos, Caleb e Josué. Todos os outros foram destruídos. E o resto só aqueles que nasceram no deserto ou que saíram do Egito bebês. Todos que saíram do Egito acima de 20 anos não entraram. Porque é o tempo de entrar na milícia. Não é na malícia, na milícia, no exército. Todos esses morreram no deserto. Só 2 entraram. Por quê? Porque eles não tiveram fé. Foram rebeldes, murmuraram, blasfemaram. E aos anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Quais são esses anjos? Isso não Lúcifer. Nem tampouco o grupo que veio com Lúcifer. O grupo que veio com Lúcifer continua em ação. Desta vez agora começarão a ser jogados no abismo. Agora sim, porque estamos no tempo do fim. Todo aquele que entrar na guerra, por isso Satanás é muito inteligente. Ele colocou só 1/3 desses anjos para essa guerra. Sabia que Elias vai lhes derrotar e vai lhes fechar todos eles. E vocês, idiotas, vocês andam a pensar que aquele 1/3 de anjos que está a descer com Satanás para a guerra é 1/3 de anjos celestiais que Satanás levou do céu para a rebelião. Vocês não entendem nada. Esse 1/3 de anjos, de estrelas, as estrelas são anjos. Esse 1/3 das estrelas do céu que Satanás lançou na terra é 1/3 do seu exército que ele separou, deixou 2/3 para a grande batalha que é a última, e esse os lançou para impedirem a libertação, para impedirem o nascimento da igreja e, consequentemente, o crescimento da igreja, que é o filho do Apocalipse 12, o reino de Deus. Estão a entender? Vocês não sabem nada. Coitado. Como diz o brasileiro, tadinha. Esse 1/3 faz parte dos 3/3 do exército de Satanás, das estrelas. Como está escrito, Satanás e os seus anjos batalhavam com Miguel e os seus anjos. Isso não tem nada a ver com a rebelião. Não tem nada a ver com os anjos que vieram com Satanás. Tem a ver sim com os anjos que vieram com Satanás e 1/3 que ele separou para lhes colocar na guerra. Essa mulher é nos vossos dias. Isso não é na grande tribulação, nem tampouco nos dias dos profetas, nem tampouco de Emanuel. Ok? E o próprio dragão, não somente 1/3 das estrelas os lançou para a guerra, também ele próprio desceu. Ouviu? E parou diante da mulher que estava grávida, para que dando ela a luz lhe tragasse o filho. Ouvistes? Esse 1/3 todo vai ser lançado no abismo. Só vai ficar com 2/3. E os 2/3 serão lançados na terra, na grande batalha entre Miguel e o dragão. E o seu lugar não será achado no céu. Estão a entender? Os 2/3, a diferença é que esse 1/3 vai no abismo. Os 2/3 vão descer na terra, serão expulsos para a terra, para a grande tribulação, para vir infernarem a terra. São anjos terríveis. Agora esses aqui que Judas está a falar,
São outros que não têm nada a ver com o grupo do Lúcifer ou então de Satanás. Esses aqui, está aqui, não guardaram seu principado. O que é isso, principado? O principado é um território. Cada anjo tem um território que ele é determinado. Tem anjos que foram escolhidos somente para a nação angolana, tem anjos que só para controlar as águas, os animais, o mar, a atmosfera. Os anjos que devem terminar aí. Deus lhes estabeleceu nas regiões celestiais para as grandes batalhas, tem que ficar aí. Se Deus lhes determinou para vir ajudar o Antônio que nasceu, tem que ficar ao lado do Antônio até o dia que Antônio morrer. Quando o Antônio morrer, ele volta. Vocês não sabem disso? Por isso o principado. Aqui no principado não é esse principado que eu estou a falar. Território. A palavra principado também significa território do príncipe. E esses aqui teriam violado as regras. Aos anjos Deus exige obediência. Inescrupulosamente. Agora eles desobedeceram. E está lá no livro de Gênesis 6, que eles viram que as filhas das mulheres, dos homens, eram lindas e vieram se prostituir, vieram fazer sexo. Tomaram corpos e se prostituíram e nasceram filhos. Vocês sabem dessa história. Todo mundo sabe. Tem filmes agora aí em todo lugar. São esses. Por isso houve dilúvio. Eles desceram antes do dilúvio. Depois da queda de Adão, naquele período antes do dilúvio, foi quando nasceram e depois Deus, para destruir eles, também destruiu a terra e toda a criação. Estão a entender? Esses todos os anjos foram presos e foram colocados nas cadeias, nas prisões eternas da escuridão. Foram presos nas prisões eternas. Eternas para sempre. E são prisões escuras. E os anjos, as suas prisões é no abismo, não é no inferno. O abismo é a profundidade das profundidades. Aquilo que Paulo falou, que Jesus teria ido nas partes mais baixas da terra. Tem as partes baixas e as mais baixas. Oh, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Ouviu? Estão presos lá. Eles não tinham respeitado, então, guardado o seu principado. Violaram as regras. E vieram se contaminar. E Deus os amarrou. Não somente a ele, e a terra sofreu danos terríveis. As chamadas as águas do dilúvio. E só 8 almas se salvaram. E são esses 8 que voltaram a poluir a terra. Ou então multiplicar, encher a terra. Ok? Deus está falando. Se anjos que se rebelaram, que abandonaram seu principado, Deus não lhes poupou. Se o povo que foi liberto do Egito, depois que se rebelaram no deserto, Deus não lhes poupou, vai poupar vocês? Ó blasfemadores. Escuta muito bem, ainda vai mais. Se Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido com aqueles e indo após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Viu? Judas, os irmãos de Jesus, continua. Fala primeiro dos que foram mortos no deserto. Fala dos anjos, aleluia, que abandonaram o seu principado e foram se envolver, vieram na terra, vieram casar com as mulheres ou se prostituir e fizeram filhos. Fala de Sodoma e Gomorra, que depois que eles abandonaram a sua carne, indo a outra carne. Sabe o que é isso, indo a outra carne? Homem com homem, mulher com mulher, homem com animal, mulher com animal. Isso chama-se que o homossexualismo. Por isso o homossexualismo começou nessas cidades aqui, Sodoma e Gomorra. E por isso ele se chama sodomismo, os sodomitas. E hoje está legalizada essa prática na terra. Se não fosse o sangue que foi vertido no Calvário, e se Deus não enviasse Elias, como está escrito no livro de Malaquias, a terra poderia sofrer danos terríveis, pior do que está a sofrer.
E eis que vos envio o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, para que eu não venha e fira a terra com todo tipo de maldição. Olha os sodomitas, pior do que de Sodoma e Gomorra. O de ontem não mudavam até o sexo. Ou estão a mudar sexo, estão a mudar o corpo. Os homens têm o corpo de mulher, porque a ciência está lhes a aguçar para a morte. E vocês vão aplaudindo e se multiplica a corrupção. E essas cidades e circunvizinhas foram poupadas depois que entraram em outras carnes. Foram poupadas, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Vosso Deus que vos ensinaram, ó religiosos. Por isso as pessoas, quando eles ouvem a minha pregação, quando eles ouvem a minha mensagem, ficam escandalizadas. Que tipo de Deus é esse que ele está a pregar? Um Deus assim tão mau, tão duro. Aí é? Deus não mudou. O mesmo de ontem, o mesmo de hoje. Ele continua a julgar nações, continua a julgar homens, continua a julgar pessoas, continua a julgar organizações, continua a matar, continua a ferir, continua a ressuscitar, continua a sarar. Estão a entender? Foram postas, por exemplo, para que hoje vocês saibam que um dia o Senhor destruiu os homossexuais de Sodoma e Gomorra. As cidades foram arrasadas com fogo por causa das suas práticas. E Judas está a chamar isso a pena do fogo eterno que eles sofreram. E vocês venham, porque Deus, vocês não conhecem a Deus. Deus do juízo, Deus da justiça, Deus que se ira, um Deus irado, um Deus terrível, um Deus que é fogo consumidor. Porque vos ensinaram um Deus da novela, o Deus da Roma. Agora eu vou vos mostrar quem é esse Deus. Por isso eu vim com machado. Todos vocês que abriram as bocas para blasfemarem, avisem as vossas mulheres e os vossos filhos, preparem as vossas casas. Só o arrependimento vai vos fazer livrar, porque assim está escrito: a um coração quebrantado e contrito, Deus não vai rejeitar. Mas se vocês permanecerem assim endurecidos, então lembre-se que não poupou os hebreus rebeldes. Não poupou os anjos que abandonaram seu principado. Não poupou as cidades de Sodoma e Gomorra e as vizinhas, aldeias vizinhas, por causa dos seus pecados. Não vai poupar vocês também. E o mesmo Judas ainda vai e diz assim: contudo também estes, semelhantemente adormecido, estes, Judas estava a falar agora do seu povo, da sua geração, do seu tempo, aqueles que tinham se introduzido para transformar a graça de Deus em dissolução. É esses, e eu agora estou a falar não do tempo de Judas, estou a falar vocês que blasfemaram, que zombaram. Olha o que Judas disse: são semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne, fazem as mesmas práticas de Sodoma e Gomorra, rejeitam a dominação. Sabe o que é rejeitar a dominação? É rejeitar as hierarquias. Sim, rejeitar e blasfemar as dignidades. E eu sou uma dignidade, eu sou uma dominação, eu sou um líder, eu fui levantado por Deus, enviado para esta hora. Queiram vocês ou não, eu fui levantado para a restauração. E me rejeitar é rejeitar a dominação, me rejeitar é vituperar a dignidade. Aquele que é de cima é sobre todos. E vocês estão a duvidar que eu não sou de cima. Quem é que está a me conseguir se eu não sou de cima? Não estão todos aí, ualalala. Como diz o zairense, wangawabwa, ekotimaya. Todos vocês estão apavorados, por quê? Porque eu estou a falar a verdade. Achas que eu fosse mentiroso, já não seria tirado dentre vocês? Como assim um homem desafiar 8 bilhões? Como assim um homem afrontar 8 bilhões de pecadores? Como assim? Porque eu sou uma dignidade, sou uma autoridade. Então, esses aqui, Paulo, Judas está a falar, aqueles fizeram o mesmo. Desrespeitaram, rejeitaram, vituperaram, blasfemaram. E Judas diz assim: nem mesmo o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele. Mas disse: o Senhor te repreenda. E estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem. Ai deles. Ouviu?
Judas, o irmão de Emanuel, na carne, Jesus, e não Deus. O Deus que se fez homem. Está a dizer, ou disse, e ainda está a dizer, as suas palavras continuam, e eu agora estou a dizer, como assim desrespeitar, blasfemar, vituperar, chamaram-me todo tipo de nome? Vocês vão se arrepender no inferno. Ofenderam, caluniaram, apareceu até um de uma Coca-Cola que veio adossegar as mentiras. E veio dizer porque ele não é nada de Elias, ele é da minha terra. Começou a falar o nome do meu pai, da minha mãe dele chama-se fulano, o irmão dele chama-se fulano, e porque não sei quem, ele esteve aqui, foi nas matas jejuar, até mentiu, que eu caí lá, os meus discípulos foram me remover, me levaram de Tipoia até Luanda. Seu mentiroso. Hã? Quem mais confirma isso lá em Macocola? É só você. Te pagaram quanto é o macocolense? Estás perdido. Você se esqueceu que Jesus Cristo, seus irmãos, disseram também isso? Você se esqueceu que onde cresceu Jesus também não lhe aceitaram? Você se esqueceu que os judeus também rejeitaram o Emanuel? Não disse, você está falando a mesma coisa que eles falaram. Não está aí a mãe dele. Não está aí os seus irmãos. Como ele disse que é filho de Deus. Como ele disse que é Cristo. Não está aí Judas. Não está aí José. Não está aí Tiago. Não está aí a irmã deles, a Salomé. Não está aí a irmã da mãe dela, Maria. A ex-prostituta. Não estão aí seus primos. Como assim diz ele que está vindo do céu? Seu ignorante idiota. Você está a pensar que... Bom, não precisa falar dessa já. Aquilo, você já viu a mensagem que eu te mandei, né? Estou a falar uma cocolense. Eu te respondi aí no altar. Vais me conhecer. Só que eu não alarguei para a outra tua família. Teu irmão Almeida foi o único que, quando o sistema lá em Macocola estava a me afrontar, foi o único que não me afrontou. Então isso é você que vai perceber. Viu? Eu te conheço. Teu irmão veio ter comigo e disse, Marcelino, todo Macocola é teu. Vai no monte, no mongo e cuta. Pode ficar lá. Dorme lá o tempo que você tiver. Essa é tua terra. Ouviu? Porque o regime teria se levantado contra mim, incitados pelos sobas, com as mentiras, as mesmas mentiras. Os primeiros que mentiram já morreram. Disseram que eu estava a preparar um exército nas matas, levei armas e que estava a me comunicar com os americanos, os sobas, lá do Bom Jesus, e vieram até o administrador. O administrador enviou para o município. E todos estavam a trabalhar nesse assunto. Vai lá no Bom Jesus, pergunta quantos sobas morreram depois dessa ação. O último soba morreu agora. E sabe, esse soba morreu só agora por quê? Porque é o único que não entrou no coluio. Viveu mais 14 anos. Esse soba que morreu esse ano, que não entrou no coluio dos outros sobas, ele lhes falou assim na reunião: mas você, esse filho que nós nascemos, que cresceu aqui, nasceu, cresceu aqui, foi mais tarde no estudo, já não voltou mais. Hoje mesmo é que ele vai vir preparar um exército mesmo. Não façam isso, esse é nosso filho. Porque esse é primo do meu pai. Eles ficaram chateados. Ele me disse que, ele próprio me falou, lhe atacaram, lhe ameaçaram. Ele não foi. Eles fizeram um baixo assinado, fizeram uma comissão e foram na vila. Eles todos já morreram. O que me defendeu só morreu agora. Não é julgamento, morreu agora porque já estava velho. Ainda durou mais 14 anos. E ele me chamou, me falou, vem cá.
o teu pai é meu primo. E todos esses também eram meus parentes, esses sobas todos. Os teus familiares estão a te atacar, estão a te caluniar, foram te queixar e não sei o que, cozido assado. Eu te defendi e eles me ameaçaram. E ele me aconselhou, me aconselhou para sair da mata, para o teu bem. Vem aqui, vou te dar um espaço para construir uma igreja aqui. Está aí a casa do teu pai. Fica na casa do teu pai, começa a fazer lá as tuas rezas, os teus trabalhos. Ponha esses meninos todos que estão na lhamba, na tua igreja. Faça isso. E eu falei, tio, eu não vim para abrir igreja. Eu vim mesmo para ficar na mata, não é na cidade. Se fosse, eu lhe falei, se fosse para ficar na vila, eu ficaria lá na comuna. Eu ficaria aí. Eu ia comprar uma casa lá, construir uma casa lá próximo. Eu tenho dinheiro. Eu vim mesmo para jejuar e orar nas matas. Até quando terminar, vou embora. Tá pensando que eu vim viver? Ah, tá bom. Ok? Agora você entrou no caminho dos sobas do bom Jesus. E o teu irmão, quando eu, sei lá, vim comprar água, mineral, alguma coisa que eu vim comprar. E ele me cruzou e me disse, Marcelino, todas as matas são tuas. Você daqui, ninguém pode te fazer nada. Ok? E eu disse, eles são crianças. Eu disse, eu estou a ver de Luanda, onde estão os chefes deles. Ninguém consegue me fazer nada. Esses meninos aqui, ele disse, eles ignoram. Tá bom. Olha o que Judas diz. Nem mesmo Miguel, o arcanjo, terrível ser, que faz estremecer principados e potestades. Quando Miguel rasga os céus, todos têm que fugir. É se esconder. É como que alguém dá um anúncio. Escondem-se. Porque Miguel está aí na terra. Estou a falar os anjos caídos que estão nas regiões celestiais. Quando Miguel está a descer, são avisados. Abre a ala. Qualquer um que ele encontrar à frente vai lhe matar. Como são espíritos, não morrem. Vai lhe lançar no quê? Na cadeia. Estão a entender? Mas por que agora Miguel não ousou pronunciar juízo, blasfêmia contra Satanás? Por quê? Se aquele Miguel é temido no reino das trevas, não somente anjos, também feiticeiros. Quando Miguel desce numa nação, ele começa a matar desde o palácio até lá. Se os Migueles virem julgar uma nação, é problema. Quando Miguel é provocado, é um problema grande. O mundo do espírito sabe disso. Mas agora, ele está a falar, o Senhor te repreende. Não somente falou, o Senhor te repreende, não ousou pronunciar juízo de blasfêmia contra ele. Ele quem? Satanás. Por quê? Porque Satanás é uma dominação, é uma dignidade. Como assim? Claro. Ou você está a pensar que Satanás deixou de ser querubim? Os anjos deixaram de ser anjos, os que estão presos. Continuam como anjos, com a mesma força, a mesma inteligência, a mesma sabedoria. A única coisa que eles perderam é a vida, é a glória, é o resplendor. É a única coisa, senão continuam. Por isso continua a estremecer a terra. Porque na hierarquia celestial, os querubins são a linha intermédia
entre eles e Deus, entre outros seres, são os querubins, os mais próximos de Deus, os guardiões da glória de Deus. Enquanto os serafins são os guardiões da adoração a Deus, do louvor a Deus, do altar de ouro, onde se queima o incenso. Os querubins estão no trono, dentro. O carro de Deus. Não é brincadeira. E dentre os querubins, Satanás era o querubim ungido, o único. Quer dizer que dos seres angelicais, depois de Deus, que não foi criado, na criação, foi Satã. E Miguel sabia disso. Por isso, quando ele foi contender com Satanás a respeito do corpo de Moisés, ele não lhe amaldiçoou. Mas ele falou, o Senhor te repreende. Em outras palavras, o Senhor que é maior que você, te repreende. Mas eu não. Mas estes que são como animais irracionais, está a falar os homens, vocês são como animais, como cachorros que não pensam. Dizem mal do que não entendem, que não sabem. O que vocês estavam a falar era verdade. Então, se é verdade, se calaram por quê? Por que eu estou a continuar a falar? Falam mal do que não sabem, ou do que eles não sabem. Se eu sou mentiroso, como vocês falaram, por que o mentiroso está a continuar a falar e vocês se calaram? Estão a apagar agora o quê? As mensagens. Estão com medo? Não vão escapar. Só o arrependimento vai vos livrar. E eu vou vos averiguar. Serão averiguados, um a um. Dizem mal do que não sabem. E naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem. Ele não poupou os filhos de Abraão. Ele não poupou os anjos. Ele não poupou as cidades de Sodoma e Gomorra. Ele não vai vos poupar, a não que vocês se prostrem e adoram aquele que eu estou a vos pregar e saibam que Ele me ama. Aleluia. Para terminar a minha mensagem, a porta que Deus abriu, ninguém fecha. A porta que Deus fechou, ninguém abre. Quem abriu essa porta é aquele que me enviou. Todo o vosso esforço para vocês fecharem isso, vocês vão se arrebentar nas pedras. Todos que tentarem esforçar essa porta vão perecer. É isso que Jesus falou. Rejeitaram a pedra que os edificadores rejeitaram foi posta como principal da esquina. E isto foi feito pelo Senhor. E muito maravilhoso entre vocês, nos vossos olhos e ouvidos. Desta vez, ouvidos e olhos. Para vocês ficarem mais espantados ainda. E quem bater sobre essa rocha vai ficar em pedaço. Ai daquele que a rocha lhe bater, vai virar pó. Agora vocês pensem nisso. Vocês bateram na rocha ou a rocha que vos bateu? Pensem nisso. Ou vocês bateram ou a rocha que vos bateu. Não se pode falar por falar. A boca pode trazer grandes problemas na tua vida. O homem sábio é aquele que não abre a boca para falar em vão. Que mede as suas palavras. Avalia os custos das suas palavras. Pois essa boca pode te condenar e esta boca também pode te justificar. Cuidado com a boca. Deus falou a Labão:
Não fales nem bem nem mal a Jacó. E vocês ignoraram o meu conselho. Agora vocês falaram mal, blasfemaram, vituperaram a dignidade, rejeitaram a dominação. Nem mesmo Miguel ousou pronunciar juízo de blasfêmia contra Satanás. E aqui está aquele que é maior que Satanás. Duvidam mais? Ouviu? Aqui está aquele que é maior que Satanás. Sim, foram medidos. Eu tenho o prumo na minha mão. Eu vos medi com o meu prumo. Eu vos coloquei na balança e vocês foram achados em falta. Então a vossa palavra é mene mene tekel ufarzim. Ok? Vocês estão a sacrificar muita gente, ó religiosos. A religião mata mais pessoas do que a tradição. Muita gente está a morrer por causa dos falsos pastores. Incitam as ovelhas para virem segurar no fogo. E eles se escondendo atrás das ovelhas. Desta vez, a espada vai perfurar. Vai procurar o mandante. Até aqui a minha exortação. Maranata. Um senhor disse assim. Um senhor disse assim, um grande dessa terra. Ele disse assim. Tem um homem perigoso que anda solta. O homem perigoso que anda a solta. É o leão que ninguém consegue lhe prender. Qualquer um que vir com a rede para prender esse leão vai ser despedaçado. Glory to God. Um homem perigoso que anda solto. Anda aos montes, né? Alguém está doente entre vocês? Levanta a mão assim. Levanta a mão no ar. Não é para escrever. É para levantar a mão. É muito perigoso. Levanta a mão. Você vai pegar essa mão que você levantou no ar e colocar na pessoa que está doente ou no lugar da enfermidade e a doença vai desaparecer. Não, você não entendeu. Vais colocar a mão, se estás com dor do peito, no peito, se é no coração, se é na cabeça, se é no filho, toca no filho, se não está ao teu lado, pode estender lá pela fé, ou tocar no coração, que é o lugar do amor, porque você ama ele. Não importa como você fizer a mão para a pessoa que não está ao teu lado. Se é estendendo, se é colocando, se é levantando no ar. Eu vou ordenar e as doenças vão sair. Já colocaste a mão? Já? Eu disse que é para colocar a mão, mas aqui escrever é mais rápido. Se é para testemunhar, ninguém vai testemunhar. Eu disse não é para escrever. Não escreva nada. Tua filha foi atropelada, levanta a mão. Está no hospital, agora estende lá no hospital. Aleluia. No nome poderoso de Jesus Cristo. E Ele enviou a sua palavra. E a sua palavra os curou. Os doentes sejam curados. Os intercedidos também sejam curados. Meu Deus é Deus de perto e Deus de longe. Ele é Deus
Aleluia. A porta que ele abrir, ninguém pode fechá-la. E eles se congregaram, se uniram, se mancomunaram, se ajuntaram para fechar a porta que o Senhor abriu. E eles bateram na rocha e ficaram em pedaços. Oh Deus, glorifica o teu nome, pois esses têm crido que eu sou Elias que havia de vir ao mundo. E por isso o fogo tem caído dia após dia. Caia fogo da cura, fogo da libertação, em nome de Jesus Cristo. Oh, você que está a orar, a pedir para consagrar o azeite, não é a mão que você levantou? Põe a mão no azeite, toca. Glória a Deus. Você também que tem documentos, toca nos documentos com essa mão que você levantou. Toca na papelada, toca nos projetos, toca em tudo que você deseja, toca na porta, para que vai simbolizar a abertura das portas da tua vida. Toca, toca na cama, você que sofre dos ataques de mulher, marido, mulher da noite, sei lá, casamento atribulado. Toca na cama, toca na despensa, o espírito da miséria vai fugir dali. Toca em qualquer lugar onde você quer que a bênção do Senhor venha se acampar. Toca com essa mão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Oh, recebam. Muitos estão a sentir calor. Muitos estão a sentir refrigério. Muitos estão a... É incrível. Coisas grandes, demônios fugiram. Portas se abriram. Aleluia. Você que o teu filho lhe atropelaram. Se alguém está lá no hospital, estás lá. Você vai ver se partiu um osso. O osso já se juntou. Se partiu uma parte clavícula, sei lá, ou qualquer parte de cabeça, já se juntou. As partes que estavam despedaçadas. As partes que estavam a doer. Já pararam de doer. Cada osso com seu osso. Cada parte com sua parte. Amém? Faz teste agora. Creia que essa pessoa que não está aí já recebeu. Se quiser, pode ligar para ele. E ele vai te dar notícias boas. Nós falamos e o céu confirma. Então somos aquilo que a gente fala. Faz teste. Faz o que você não conseguia fazer. Procura as dores, procura as miomas, procura o sangramento. Respira fundo. Estava com dor no peito, sarou. Juvenal Pereira. Mas quem? Aleluia. Manda o teu testemunho como fez a Juvenal. No nome poderoso de Jesus. Oh, ele já começou a trabalhar. Meu pai trabalha até agora. Eu também estou a trabalhar. Mas quem? Como a corça suspira pelas águas. O povo que estava em trevas viu luz. E o povo que escapou da espada achou graça no deserto. Estou à espera do teu testemunho agora. Eu estava com febre, agora me sinto muito bem. Isaac, Elias. Eu estava com dor de cabeça durante a oração, a dor sumiu. Wagner. Com esta mão que você levantou, se você chegou agora, levanta a mão e toca no lugar que você quer que Deus se manifeste. No teu corpo, na tua casa, no teu trabalho, negócios, papelada, tens azeite, toca na água,
toca na cama, toca na despensa, que está cheia de baratas, que simboliza espírito de miséria. Espírito da amarração vai fugir. Estava com dor do estômago, já estou curada pela honra e glória do Senhor. Verônica Simão. Estou a sentir muito calor, Pai. Dorca José Vaz. É o fogo da palavra. Eu estava com muita palpitação no coração e tudo sumiu. Gratidão. Antônia Menezes. Dor no coração passou, Ana Segunda. Senti minha libertação por completo, amém. Rosimarinho. Estava com dor do estômago, já estou curada. Neuza Soares. Estava com dor nas pernas, agora a dor saiu. Joaquina Altia. Aleluia. Mas quem? Cadê estão os curados? E todos eram curados. E todos são curados. Uma menina de Cabinda desafiou o homem na escola e ele disse: se ele mesmo é Deus, hoje mesmo que me acontece uma coisa terrível. Hoje mesmo eu quero sofrer. Hoje mesmo. Aventureiro. E o seu professor lhe falou: cuidado, não fala isso. Ele gravou um vídeo a dizer que todos que falarem mal dele vão perder tudo. Vão perecer. Coloquei a mãe sobre meu azeite, toda a minha família, a minha casa, a mão, né? Ontem pedi a palavra no Zoom porque a tensão e a globina estava muito baixa e hoje sumiu. Pediu dura coisa a menina e a mão pesada de Deus caiu sobre ele. No mesmo dia, quando saiu da escola, foi raptada por um delinquente que lhe violou brutalmente. Como diz aí o pastor, foi violentada brutalmente. Ouviu? Quando o pai estava a orar, senti fogo nas mãos. O peso que eu sentia desapareceu. Mohongo, Luamba. Foi brutalmente violentada por um altamente perigoso. Já entendi, Caroline. Estava com olhos a arder, passou. Susana Kudima. Recebi o alívio do corpo. Haroldo. Foi altamente e brutalmente violada e violentada. E se fez esquecida. E o discípulo do homem que estava lá, no dia seguinte, lhe falou: você esqueceu o que você falou ontem? Ou na sexta-feira? Segunda-feira ele falou: esqueceste, ela assustou, ficou paralisada. Óbvio? Essa menina vai falar a todo mundo: não falem desse senhor. Quando a cabeça não regula, o corpo paga. Sim. Lhe deixaram sida, lhe deixaram tudo. Vida dele nunca mais será a mesma. Se ele tem dinheiro, que me procura aqui em Luanda.
apanha o tacamará, vem para o ar, brincou com fogo. Estava a sentir um peso na cabeça como se alguém me apertasse e agora a dor sumiu. Natália Bonifácio. Perdeu até a memória de tanta... de tanto sofreu o estupro. Não, ele fingiu que ele tinha esquecido. Eu acho. Lhe fizeram lembrar, você não pediu que pesasse a mão de Deus sobre ti. Se ele fosse mesmo o que ele fala. Quando o mestre pediu para levantar a mão, levantei a mão e coloquei na cabeça, mesmo dormindo. Tremeu, aleluia, Elias é Deus. Minha filha tem sentido dores de cabeça, ele está a dormir. E quando o mestre pediu para levantar a mão, levantei a mão, coloquei na cabeça, mesmo dormindo, tremeu. É o poder! Ganesh, ela brincou com fogo e o fogo lhe queimou. Ele viu, agora pode crer. Pediu para ver, viu, agora crê. Um demônio veio do vale e veio lhe violentar. Até as pernas da menina travou. Até que está a andar a coxar. Estava com os pés a doer, mas já passou, pai. José Paiama. A minha filha estava com febre e tosse, mas já passou. A tal Celinha. César Carlos disse que o Machado esse dia não está a demorar. Quantos minutos? 20 ou 40? O outro estava a blasfemar, a me chamar todo tipo de nome, diante do César Carlos, o discípulo de Elias. E o César lhe advertiu, cuidado, não brinque. E ele disse, desafio, afrontou, chamou-me todo tipo de nome. 20 minutos, 40 ou 20? Lá no serviço. 20 minutos depois o telefone dele tocou. Prr, prr. Ele anunciaram, olha, tua filha acabou de morrer agora. E não estava doente. Agora ele voltou a trabalhar. Depois que enterrou seu morto, viu um outro colega que estava a falar mal. E lhe falou, não faça isso, vais morrer, oh, irmão. Ele falou, senhor, todos que falam mal morrem. Óbvio? Não brinca, vais morrer. Tinha omoplata pesado e o corpo aqueceu. Estou curada, a dor sumiu. Aurora Ferreira. Foram só 20 minutos de intervalo, depois que ele blasfemou. Yolanda Violeta. Minha filha não estava a conseguir levantar por causa do acidente. Depois da palavra do mestre, levantou e começou a brincar. É incrível. Vocês ouviram? É isso que eu falei. Não escrever, é levantar a mão. Eu pensei que ele estava longe de ti. Afinal, estava mesmo próximo. E eu disse, levanta a mão. E eu disse, cada osso no seu osso. Junta-te. E agora a criança já levantou, já está a brincar, depois de ser acidentada. Mas esse acidente foi como? Atropelamento, caiu. Fala aí, Raquel Ana. Power!
Estava fraco e fortes dores no corpo já restaurado. Emílio Carlos Simango. 20 minutos foi o tempo suficiente para o anjo ferir a filha dele. 20. Depois que ele blasfemou. Essa menina, se uma da parentela dele lhe encontrar a falar porque aquele falso não vai lhe falar, eu sofri muito. Não faça isso. Esse senhor é perigoso. Não brinque, vai morrer. Não, ele me fala, ei! Ai, ai, ai. José Miguel. Tua neném fala isso da boca das crianças e daqueles que mamam. Deus tira o perfeito louvor para confundir os reverendos. Pus a minha mão sobre a casa, muito poder que o Pai pôs nas mãos. Estela Augusto. Blasfêmia tem um preço, se paga com vida. Homem curado de dor no corpo. TikTok. Estava com muita dor nos pés, não conseguia andar. Em condições, mas agora estou a caminhar sem dor, Pai. Hilda Manuel. Power! Com esta mão que você levantou, ainda vais continuar a operar milagres. Meu filho estava com semblante de alguém que está doente, dizendo que está a se sentir mal. Depois da oração, o semblante mudou para melhor. Branca Rafael. Com esta mão que você levantou, onde você tocar e ordena, e o milagre vai acontecer. Bom, eu acho que é o fim da minha live. Às 20 horas voltarei aqui. Estou aí a orar. Eu vou voltar no santuário para ir orar. Eu estou aí na oração. Eu quero orar. Eu preciso ir orar. Janaína Lavínia. Kiambotekieno. Tutondele. La sala Kiambote. Zambiga Kalayeno.